Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Feliz quarta-feira para vocês. Fiquei de voltar ontem para a gente ler a circuncisão de Israel, dos israelitas, e eu não consegui entrar. Ontem eu passei o dia inteiro com a Ana Lívia no Hospital Central. Ela tinha um procedimento cirúrgico para fazer no dedo do pé. Era um cistozinho que nasceu no segundo dedo, do lado do dedão. E foi marcado aí o procedimento ontem e eu passei o dia com ela no hospital. Graças a Deus deu tudo certo, era uma cirurgia pequena e precisou remover a unha dela para poder tirar o cistozinho na ponta do dedo. E atrapalhava ela calçar o tênis para ir para a escola. Doía, a gente não podia nem cortar a unha dela que doía a pontinha do dedo, era como se fosse uma verruga, mas não era verruga, era um cisto. E foi removido ontem, cheguei em casa com ela 10 horas da noite e ela tá lá, cuidada, com curativo, tá tratando. Aí quando cicatrizar, volta a nascer a unha, porque o médico precisou tirar a unha dela. Não precisou nem tomar ponto, graças a Deus. Passei o dia no hospital para fazer um procedimento desse tamanho. Dava para ter nascido umas 10 crianças. 10 partos cesárea foi o tempo que eu passei com ela ontem para tirar um cistozinho. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí hoje a gente vai continuar o que era para eu ter falado ontem, né? Sobre a circuncisão dos israelitas. A gente falou no último estudo sobre as 12 pedras tiradas do meio do Jordão para ser construído um memorial, para ficar registrado para todos os povos que viessem depois, do que Deus operou com o povo de Israel na travessia do Rio Jordão. E a gente está estudando sobre o livro de Josué, e Josué está à frente do comando do povo. Ele é o sucessor de Moisés. E hoje eu vou ler com vocês o capítulo 5 de Josué, que fala da circuncisão dos israelitas. E no final tem uma conclusão aqui que eu vou ler com vocês só para encerrar, tá? E aí o texto diz assim: a circuncisão dos israelitas em Gilgal. Gilgal era a cidade, né? Onde eles estavam. Aí fala assim: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Está falando dos reis amorreus. Eles habitavam ao lado oeste do Jordão, e aonde o povo de Deus estava era do lado leste. Esse povo, que eram os reis cananeus, eles viviam ao longo do litoral, e eles souberam que Deus secou o Rio Jordão para o povo passar. Então eles ficaram assim, com medo, assustados, com medo do povo, com medo do que Deus havia feito e o que Deus estava fazendo para proteger o seu povo. Então eles começaram a ficar com medo. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Ficaram covardes, ficaram com medo dos israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncise os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Então, o povo valente, né, os israelitas que eram mais valentes, mais fortes, morreram na guerra, assim que deixaram o Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto e no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão.
Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Aí vem, no versículo 13, a queda de Jericó. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Aí ele fala: Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Que lindo, muito linda essa passagem. Assim que eles atravessaram, assim que eles chegaram, o comandante do exército do Senhor apareceu e disse: Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu e tirou as sandálias. Aí vai começar a queda, né, de Jericó, a destruição de Jericó. A família de Raabe se salva pelo pacto que foi feito com o povo de Deus, que ela ajudou eles, né, a se abrigarem, os espiãos, e ela é salva. E Jericó é destruída. No capítulo 6, Jericó vai ser destruída. E aí, a reflexão do texto de Josué 5 é agora a parte que eu vou ler, que fala circuncidando Jericó. E o tema é sobre medo e preocupação. Quando tenho um problema em minha vida, ele pode parecer tão grande quanto Jericó. Os muros podem parecer tremendos, desafiando as orações e os pedidos de muitos. Nos momentos em que desperto, encontro-me cercando e cercando o meu dilema. É fácil ser dominada pelo desafio que você está enfrentando, de modo que continue girando e girando em torno dele, obcecada pelo problema. Deus ordenou a Josué que circuncidasse Jericó uma vez por dia, todos os dias. E então ele deveria voltar ao acampamento para fazer outras coisas. Isso me ajudou
eu aprendi a me disciplinar e circuncidar minha Jericó particular, apenas uma vez ao dia. Verdade, havia um tempo apropriado para Josué e seus homens circuncidarem a cidade 7 vezes. E há um tempo apropriado para que eu desempenhe um esforço especial em oração, direcionado sobre a minha dificuldade. Aprendi a esperar pela direção de Deus nesse tempo. Josué tinha companhia ao circuncidar Jericó, um exército inteiro. É bom marchar com outros, há força na comunhão dos crentes, com o mesmo foco e os mesmos objetivos que dão conforto e encorajamento uns aos outros. Os sacerdotes carregavam a arca do Senhor, contendo as 2 tábuas de pedra com 10 mandamentos, inscritos pelo dedo de Deus. A arca do Senhor representava a presença de Yahvé, que é Deus, com o seu povo e a sua palavra que deveria ser obedecida. A cada dia, enquanto eu ia ao redor da minha própria Jericó, algumas vezes pela manhã, às vezes à noite, eu levava a arca comigo, lembrando-me da presença de Deus e sua palavra. A presença e a palavra que tem poder para quebrar fortes amarras. Os muros cairão um dia e tudo estará consumado. Deus receberá toda a glória e as marchas firmes no calor do dia serão esquecidas no doce sabor da vitória. Até o grande dia, quando os muros de nossa Jericó particular caírem, Deus nos garante a perseverança e a força para ir a uma vez ao redor de Jericó. Até o grande dia, quando os muros da nossa Jericó particular caírem, Deus nos garante a perseverança e a força para ir uma vez ao redor de Jericó, crendo que por mais altos que sejam os muros, por mais fortificados que sejam os portões, o quão fortes sejam os nossos inimigos, a vitória é apenas uma questão de tempo. Essa é a mensagem de reflexão para esse dia. Não importa quão altos sejam os muros e os portões de Jericó, das dificuldades que cada um de nós enfrenta no dia a dia. Não importa o tamanho do muro, o tamanho da dificuldade, o tamanho da luta, o tamanho da prova, o tamanho dos portões de Jericó. Isso não importa. O que importa é que Deus nos garante a perseverança e a força para ir em luta, para ir ao redor da dificuldade. E que Deus, e quando a gente crê, e por mais alto que sejam os muros e mais forte que sejam os portões e as dificuldades, o quão fortes sejam os nossos inimigos, a vitória é apenas uma questão de tempo. O importante é não desistir diante da dificuldade, não desanimar, não olhar para trás, porque independente de qual dificuldade que a gente enfrenta, os muros de Jericó vai cair, os portões vai ser destruído, o muro vai ser destruído, a dificuldade vai ser vencida, porque Deus está no controle de todas as coisas. É tudo no tempo certo, é tudo no tempo de Deus. Qual o teu medo, a tua preocupação, a sua dificuldade hoje, no tempo certo, a vitória vem em Cristo Jesus. Vem através do Senhor. E fica a mensagem sobre Jericó para hoje e para o próximo estudo, que é quando Jericó vai ser destruída. Então, não importa o tamanho do muro, do portão e da dificuldade. A vitória é apenas uma questão de tempo. Nossa vitória vem. Em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo estudo com Jericó sendo destruída, no capítulo 6 de Josué. Beijo, fiquem com Deus.